Amigos, meu amigo, minha amiga, desde a noite de sexta-feira estou completamente empenhado nesta ocorrência tão triste da morte do sargento Roger Dias, apenas 29 anos, meus amigos, né? Iria completar 30 anos daqui a 20 dias e pai da pequena Antonella de apenas 5 meses de idade. Nós temos imagens, né, diversas imagens dele, do sargento, da ocorrência, enfim. A imagem do tiro mesmo, né, que todo mundo viu. Aqui no YouTube não dá para passar, mas, enfim, todo mundo viu. Que demonstram ali, né, de um lado, alguém que tem 1000 preocupações perante a sociedade, né, com medo de atingir o inocente, com medo de depois ser crucificado pela mídia hipócrita, com medo de ter, né, de ser preso, com medo de perder a farda, com medo de 1000 situações que o estresse vai acumulando na cabeça do guerreiro da segurança pública. Então chega numa ação dessa, ele tem que pensar 753 mil vezes antes de apertar um gatilho em questões de segundos. E do outro, um pila, né? Um malaco, um safado ordinário que não tem nada a perder, que já tem várias passagens, idas e vindas do sistema prisional, que recebeu um benefício de uma saída temporária, e que não voltou. Por quê? Porque tem a certeza da impunidade. Porque já foi e voltou 1000 vezes. Porque tira foto dentro da cadeia, com o dedo do meio, mandando todos nós para aquele lugar. E ele mandou todos nós para aquele lugar. Assim, naquele momento que ele efetuou os disparos contra o sargento Dias, disparos certeiros na cabeça, sem pensar 2 vezes, e ainda teve a audácia de, dentro do Hospital Risoleta Neves, falar na frente dos policiais: matei mesmo, era eu ou ele. Mentira! Porque o policial foi na legalidade, mandou deita. E o pila, ao invés de deitar, né, na covardia, porque no ângulo em que o policial estava, era o outro ângulo da arma, né? Era o outro lado. Com uma mão ele levanta e grita: perdi. Ou seja, dando a entender que vai se entregar. Com a outra mão, traíra que é, covarde que é, pega o revólver calibre 38 e efetua os disparos, matando um pai de família. O pila tá aí, ó. Quem tá na live tá vendo. Camarada com a certeza da impunidade, né? Fotos da rede social dele. Armas, munições, baseadinho, dando rolê armado, né? Aí, ó a foto dentro do sistema prisional. Ó o uniforme do sistema prisional. Mandando todos nós para aquele lugar. E ele conseguiu, né? Ele mandou a gente para aquele lugar. Se era esse o objetivo, rapaz, parabéns. Porque do outro lado nós temos um trabalhador morto, pai de família, que jurou defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. E, infelizmente, é o juramento que ninguém quer cumprir, né? É o juramento que a pessoa faz, mas que todo santo dia luta para que ele não seja uma realidade. Mas, infelizmente, foi uma realidade. Então, vamos falar muito desse caso hoje ainda aqui, cara. Vamos falar muito, sim, porque tem que ser falado, né? O sargento Dias fez tudo que manda os manuais da PM, né? Já o malaco fez tudo que manda o crime. E aí? Bom, vamos ter mais detalhes sobre a operação que está em curso. Eu vou falar mais disso aí, O programa hoje é basicamente também muito especial em torno disso. Renato Rios Neto, muito boa tarde para você. Olha, Renato, ainda não há a menor previsão para a conclusão, encerramento da Operação Escudo, desencadeada pela Polícia Militar após a morte do sargento Dias, baleado na cabeça por assaltantes, e um deles, inclusive, tinha benefício da saidinha de fim de ano. E esse é o alvo, Renato. O alvo é retornar para o sistema prisional aqueles que tiveram benefício e que não voltaram. Foram mais de 3.000 detentos do Estado que tinham autorização para sair no fim de ano e, quando deveriam retornar, desse montante, 118 não retornaram.
Quando o sargento foi baleado nesse sábado, faltavam 73 presos. E aí, depois que a operação foi desencadeada, em cerca de 24 horas, 25 deles foram encontrados, encaminhados para o sistema prisional. E desses 25, Renato, vai somar modalidade de crime aí, dá algo em torno de 130 modalidades desse grupo aí. Então faltam 48 e desses 48, pelo menos 5 são considerados de alta periculosidade. E a gente questionou o coronel Flávio Godinho, que é o diretor de operações especiais da PM, porque o senso comum, Renato, aponta que tem muita gente que questiona o benefício da saída de fim de ano. Outros já falam que é uma minoria que suja a imagem e que a grande maioria respeita. Então a gente perguntou à Polícia Militar, na figura do Coronel Godinho, qual que é a opinião, então, da PM sobre a saidinha de fim de ano. Oswaldo, a Polícia Militar, ela cumpre o nosso ordenamento positivado. Então, o que a legislação prescreve, nós iremos cumprir. Nesse exato momento, as pessoas que não retornaram para a prisão, a determinação legal é que a gente recapture essas pessoas e façam voltar ao cárcere. Mas nós gostaríamos de deixar claro, Oswaldo, que sim, essa medida de saidinha, ela traz impacto sim na sociedade. Nós temos pessoas que cometem crime, que estão soltas, que continuam cometendo crime. O exemplo é desse rapaz, desse criminoso que atentou contra a vida do nosso sargento Dias e infelizmente vitimou o nosso sargento. Se ele estivesse preso, isso não teria acontecido. Nós não teríamos perdido um pai de família, um policial militar exemplar, mas perdeu-se a sociedade toda quando qualquer pessoa atenta contra as forças de segurança que protegem a nossa sociedade. Então é um assunto que ele precisa ser debatido, que ele precisa ser discutido, as melhores formas que tem para ressocializar, desde que não coloquem pessoas que cometem crime na rua. Então cada caso ele precisa ser analisado individualmente, para a gente ter uma certeza se aquela pessoa precisa ou tem condições de ir ao convívio das pessoas por uma ressocialização. E a Operação Escudo, coronel, não tem previsão para acabar, né? O senhor mesmo disse aqui que tem desses 48, 5 considerados de alta periculosidade que precisam ser encontrados, mas não só eles, também os outros 43. Enquanto não tiver todo mundo sempre prisional, por isso não vai ter paz, não, né? Exatamente, essa é a determinação do nosso comandante-geral, Coronel Piassi, para que toda a nossa tropa foque na prisão desses 48 que ainda não retornaram para o sistema penal. Nós iremos incansavelmente nas 24 horas, com todas as nossas estratégias, buscar esses 48 restantes. Renato, o sepultamento do sargento Dias deve acontecer nesta terça-feira em jazigo de honra da Polícia Militar, com várias homenagens no cemitério Bosque da Esperança, na região norte de Belo Horizonte. Repórter Oswaldo Diniz. 5 horas e 15 minutos. Abraço, Coronel Godinho. Homem que trabalha, senhor. Agora, a sociedade está de luto, né? Ou pelo menos quem se importa com alguma coisa está de luto. Porque aqueles disparos na cabeça do sargento Dias, aquela imagem chocante dele caindo duro no chão, né? Lá no meu Insta tem, no @Renato Rios Neto. Elas são um tapa em nossa cara. Porque, de um lado, é o que eu falei, de um lado a gente tem um cara que acorda cedo, que corre atrás para defender a sociedade de tudo que é jeito e que tem que pensar em 1000 fatores ali, né? Todo o manual de doutrina que foi o que ele fez. Do outro temos um camarada, né? Que manda o dedo do meio, de dentro da cadeia. Como que entrou esse celular na cadeia? Como o sistema prisional e aí também o judiciário não ficou sabendo disso. Depois nós vamos falar, no outro bloco mais para frente, sobre essas questões legais que o caso envolve, né? Porque nós trouxemos a situação aqui, que o Ministério Público tinha pedido para a juíza de execuções penais de Ribeirão das Neves, a doutora Bárbara, a liberação, a suspensão, né? Que ele não fosse libertado, na verdade, que ele não saísse para o semiaberto e nem para saidinhas temporárias. Foi, né, concedido. Não estou botando a culpa em uma pessoa, tá, gente? Tem que deixar isso bem claro. Até porque a decisão dela é amparada, sim, pela lei. Mas, do mesmo jeito, poderia ter tomado outra decisão, de acordo aí com base nesse pedido do Ministério Público. E a gente... São dados, né? Públicos. Então eu tenho o dever de falar. Tenho o dever de falar. Mas, enfim, depois eu vou aprofundar nessa história. Mas aí... Todos nós fomos baleados na cabeça. A verdade é essa, né? Todos nós recebemos essa bala.
essa bala, né, esses tiros, são reflexos da insegurança jurídica e da segurança pública no Brasil. O policial hoje fica acuado, né? Não temos leis claras que falam assim, o cara que ele estiver correndo, não recebeu voz de prisão, reagiu, o policial está amparado a efetuar um disparo. Não tem, né? Aí o cara faz isso, a mídia crucifica, 99% da mídia, a sociedade crucifica, o cara fica assim, né? Mas é melhor ser julgado, né, por 7 do que carregado por 6. Mas na hora o cara tem 1000 coisas para pensar, né? E aí o pila não. E depois ainda tira onda dentro do hospital. E o outro, Giovanni, com a ficha imunda, com a ficha homicídio, uso de droga, tráfico, roubo. E estava lá, em meio à lama dos chiqueiros, escondidinho. Não fosse ali os cães farejadores da Roca, né, não teria sido encontrado.